E aí, sobre esse movimento dessa escola, Não é sobre o que você escreve, mas como você escreve. que é o parnasianismo, e o simbolismo. Olá, caros discentes e ouvintes do podcast de Camões a Clarice. Hoje vai ser uma coisa bem, acho, confusa para vocês um pouco, porque esse episódio vai abarcar duas escolas literárias nossas brasileiras, que é o parnasianismo e o simbolismo. Vocês repararam nos nossos episódios de diários de leitura que a gente falou de dois autores, duas poesias completamente diferentes, e que a gente mostrou um pouquinho das características dessas escolas. Por que isso, gente? Explicando, eu, Isadora, que estou falando com vocês, a Inês e a Jéssica, a gente teve que pensar nessa dinâmica porque o podcast está planejado, como o Douglas já falou com vocês no episódio deles, grande da roda de conversa, os episódios são planejados até novembro. E para vocês não perderem as escolas literárias, a gente vai ter que abraçar duas escolas nessa roda de conversa. Só que, assim, como é poesia, a gente não vai explorar as poesias e os autores nesse episódio. Por quê? Pelo simples fato que a gente já explorou eles nos diários de leitura. Então, a gente vai se delimitar muito mais no contexto histórico da época e também nas características. Até para vocês também terem uma situação, para vocês conhecerem mais as obras, como a gente sempre recomenda para vocês, e vocês verem se isso que eu estou falando se encaixa realmente naquilo que vocês estão conhecendo, naquilo que vocês estão vendo. Bem, a gente vai começar pelo parnasianismo. Por quê? Porque essa escola, segundo aquela bendita linhazinha nossa temporal nas escolas literárias, é a escola que vem antes. Então, o parnasianismo viria primeiramente. Só para vocês terem uma ideia, alguns autores eles vão dizer que o parnasianismo ele vai contrapor o que é o realismo e o naturalismo. Principalmente porque tem aquela conversa, né, a arte pela arte. Então, eles se preocupam muito com a estética. Porém, outros autores, outros estudiosos vão dizer que o parnasianismo ele é um complemento do realismo. O que acontece? Essas escolas literárias, a partir do período do realismo, começam a acontecer muito perto uma das outras. Muita gente até acaba barrando como realismo, porque o realismo, o naturalismo e o parnasianismo estão acontecendo ao mesmo tempo. O parnasianismo às vezes se mistura com o simbolismo, então acaba tendo uma confusãozinha ali. Aí também adentrando no pré-modernismo, né? E quando a gente falar de parnasianismo, a primeira coisa que vai vir à mente logo para a gente é a questão da poesia, porque é o que rege essa escola. Porém, eu vou deixar com uma das meninas agora explicar melhor o contexto histórico desse período e a gente ir conversando por aqui. bom, olá, quem fala é a Jéssica, e como a Isadora falou, né, a gente vai falar um pouquinho, retomar um pouco sobre o contexto histórico. Nós já falamos um pouco sobre o contexto histórico das duas escolas que nós estamos trabalhando nesse mês, e a gente vai retomar um pouquinho sobre ele, ok? Bom, vamos começar com o parnasianismo. Nós sabemos, aliás, nós já dissemos, né, que nos episódios anteriores, que o parnasianismo, assim como as demais escolas, né, vai surgir na Europa, especificamente na França, lá no final do século XIX, e ele só vai chegar no Brasil muito tempo depois, né? Como tudo que é bacana só chega muito tempo depois aqui. Quando é que ele chega aqui? Quando é que a gente pode dizer que o movimento começou no Brasil? Nós temos como marco inicial dessa obra, aliás, desse movimento, dessa escola, a obra de Teófilo Dias, publicada em 1882, intitulada Fanfarras, certo? Nós temos também algo bem interessante para falar sobre essa escola. Raramente a gente não ouve, né, quando chega
no parnasianismo a gente não ouve esse termo, tríade parnasiana. E o que era essa tríade parnasiana? Quem formava essa tríade parnasiana, né? A tríade parnasiana, né, nada mais era do que um grupinho muito seleto, né, dos três escritores mais importantes dessa escola, ok? Nós teremos Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Aí fica assim, só esses. Tinha tantos outros, né? Tantos autores bacanas também. Pois é, mas esses são os mais importantes, ok? Pelo menos segundo alguns estudiosos, né? São os escritores parnasianistas mais importantes desse período, certo? O que os parnasianistas têm de interessante? O que eles trabalhavam? Como é que eles produziam as suas obras? O movimento ele surgiu contra a escola anterior, né? Que seriam os românticos, e eles tinham, os autores parnasianistas, eles buscavam inspiração no passado, ok? O que ia completamente contra os ideais românticos, como a gente já viu, né? Porque os românticos não estavam querendo dar uma volta pelo passado, né? De jeito nenhum. Os parnasianos não. Eles tinham esse retorno ao passado parnasianista. Vem do termo Parnaso, né? Que é uma referência a um monte dedicado a Apolo e as musas. E eles faziam esse retorno, né? Eles buscavam inspiração no passado e na cultura greco-latina para escrever as suas obras, ok? Como características parnasianistas, nós teremos a arte pela arte, e a gente vê muito isso. Os caras eram exímios nas suas produções. Eu fico encantada com o modo que eles fazem, né? A métrica, a rima, perfeitinho. Fica assim, uau! Muito, 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 muito bem feito e extremamente complexo. Uma coisa que é interessante dizer, quando a Jéssica fala lá no início que o parnasianismo ele surge na França, ele surge com o lançamento de um livro também, né? Que é o Le Panasse Contemporain. Eu gastando todo o meu francês aqui. E a Jéssica fala durante o século XIX, porque não se tem uma data exata do parnasianismo, quando ele começa lá na França. Alguns dizem que ele começou lá em 1866, outros falam que é em 71, 1871, outros em 1874. Então a gente não tem uma data exata, sabe-se que é no século XIX. Não tem uma data exata mesmo para esse lançamento, para quando é que surgiu o movimento. E por que a Jéssica fala da França? Porque em Portugal o parnasianismo ele não é tão forte, é um pouco apagado pela próxima escola que a gente vai falar, que é o simbolismo. Então, o parnasianismo ele ganha muito mais força, digamos assim, lá na França e um pouco para a gente. Então, por isso acaba entrando nas nossas escolas literárias e os estudiosos separam numa escola literária. Exatamente. Muito obrigado por lembrar isso. Voltando para elementos que a gente vai encontrar dentro das obras parnasianistas, ok? Nós teremos essa busca pela perfeição. Nós encontramos, como eu falei, né? Eles estão muito preocupados em encontrar, em criar obras, em criar versos perfeitinhos, uma métrica perfeita. Então, nós teremos uma espécie de culto à forma, ok? Além disso, nós teremos rimas ricas e palavras raras dentro dos versos. Teremos a preferência, é claro, pelo soneto, né? Pela forma fixa, que é o soneto, e há uma descrição bem detalhada nas suas produções, ok? Para além disso, nós teremos também como aspectos
das obras parnasianistas, o objetivismo e o universalismo, ok? Só comentando sobre essa questão do objetivismo e do universalismo, né? A gente vê em escolas anteriores alguns temas um pouco mais restritos, né? Por exemplo, nós temos obras que falam sobre a temática da escravidão, obras que falam sobre a burguesia, né? Temáticas muito sociais, de pobreza e tal. Aqui no parnasianismo, a gente vai ter meio que o oposto, né? Os temas aqui, eles são, como a própria palavra diz, universais. Né? Então, eles abrangem o mundo inteiro, certo? Se eu estou falando de um contexto escravocrata brasileiro, uma pessoa que mora no exterior e que leia uma obra brasileira, ela vai ficar meio perdida, né? Não vai saber muito bem o que está acontecendo, ela vai ter que estudar o contexto daquela situação para poder compreender alguns aspectos da obra. No parnasianismo, não. Né? Se vem um gringo e lê um poema de Olavo Bilac, ele provavelmente vai compreender, né, tudo aquilo que está escrito. Por quê? Porque os temas abrangem todo mundo, né? São temas universais. São Isso é inerentes à condição humana, né? isso. Né? É sobre medo, é sobre amor, é sobre a morte, né? Esse tipo de coisa. Isso também tem a ver se relaciona com essa ideia que a Jéssica citou mais no início, né? De a arte pela arte. O que é que isso significa, né? Que a literatura, ela não tem compromisso com o mundo exterior, né? A poesia não tem compromisso com o mundo exterior. Ela não precisa se preocupar com contextos sociais, ela não precisa se preocupar com dar uma lição de vida, por exemplo, né? A literatura ela não tem obrigação com nada, a não ser com ela mesma, né? A não ser ela não se constrói com objetivos exteriores a ela. A única coisa que ela precisa ser é pura, né? Ela tem que ser alheia a tudo que é externo a ela. Ela tem que ser perfeita, ela tem que ser bela, sem se preocupar com a realidade, né? Vamos dizer assim. É isso que a gente fala, é isso que a gente quer dizer quando cita, né, esse lema do Parnaso, que é a arte pela arte. É interessante que a gente vê dentro das poesias parnasianas que as poesias elas realmente querem isso, da arte pela arte. Por isso que a gente vê muitos dos poemas parnasianos, eles muito preocupados com a estética, com a metrificação, com a versificação, de usar as rimas perfeitas, as palavras raras, né? As rimas raras, que é aquelas rimas bem difíceis mesmo. E a gente vê muita. Por isso que a gente fala que a gente vê muito no parnasianismo poesia, porque eles se preocupam muito com sonetos, com baladas, com cantigas. Então, por isso que quando se fala em parnasianismo, a gente pensa nisso. E outra coisa que é bastante importante pensar no parnasianismo é a questão mesmo, como a Inês disse, os temas são universais, então por isso que eles voltam muito para a questão da cultura grega, que era uma coisa que acaba abrangendo cultura clássica, mas uma coisa que é muito interessante, poetas parnasianistas, é que eles descrevem tão bem o que eles estão falando que você consegue até meio que desenhar aquela imagem na sua mente do que eles estão falando ali naquele poema. É por isso que muitas pessoas falam assim, gente, tem poemas sobre um vaso nesse período. E ele descreve o vaso perfeitamente. Se você pensar, você consegue desenhar o vaso que eles estão dizendo. É que existe aquele pensamento, né? Não é sobre o que você escreve, mas como você escreve. Isso tem a ver também com aquela ideia de belo, né? Para eles, o belo é isso, é a forma perfeita, né? É a estilística perfeita, são as palavras perfeitas, né? Você não pode fazer uma rima qualquer, você tem que fazer uma rima rara, uma rima preciosa, porque senão você vai estar fugindo do que é belo. Como a Jéssica explicou, a gente tem meio que um grupo seleto de autores nessa
tríade, que é chamada tríade parnasiana. Então, a gente tem o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac. E aí, como é que... vocês já ouviram um pouco sobre esses autores que a gente falou, tanto nos nossos episódios. Só que a gente vai relembrar um pouquinho sobre eles, um pouquinho deles, das obras, mas a gente não vai falar das poesias, porque as poesias estão sendo discutidas nos nossos diários de leitura. Então, os diários de leitura vão dar esse suporte a mais para vocês sobre como funciona melhor a poesia de cada um, como é que eles faziam, os temas que eles abordavam. Vocês vão ouvir trechos, vão ouvir poemas, a gente recitando. Aqui a gente vai falar bem por cima mesmo dos autores. Então, começando pelo Alberto de Oliveira, que ele se situa dos anos de 1857 a 1937, né? Ano de nascimento e ano de morte. E ele é um dos autores considerados o mestre dessa estética parnasiana. Ele é o que é considerado o mais perfeito dos poetas parnasianos. E ele também, ele meio que era o poeta que ele não se desviava do que seria o parnasianismo, né? Ele fazia tudo nessa questão parnasiana mesmo. Os poemas deles, ele tem uma perfeição muito formal, métrica, rígida, linguagem rebuscada. Eu falei disso no episódio, então vocês vão poder conferir isso mais. Ele que é o grande famoso por conta dos poemas do vaso chinês e do vaso grego, que vocês conhecem, que vocês já ouviram muito falar, que cai em prova de vestibular, que é falado na escola, então ele é o responsável por esses poemas. Mas ele começa a ser considerado um poeta parnasiano a partir do segundo livro dele, que é o Meridionais. Então ele começa a ganhar esse reconhecimento como poeta a partir desse livro. Já o Raimundo Correia, que ele se situa entre 1859 e 1911, ele é considerado o poeta parnasiano a partir do livro dele Sinfonias. E ele atuou também como um autor romântico, que ele acabava tendo influências do Castro Alves e do Gonçalves Dias, desses dois autores nesse período. E os temas preferidos que acontecem dentro das poesias do Raimundo Correia é a questão de ter uma perfeição bem formal dos objetos e ele trazer muito da cultura clássica. A poesia dele é muito pessimista, com desilusão. É uma poesia meditativa, digamos assim. Ela é tanto filosófica, mas ela também traz reflexão sobre algumas questões da nossa existência, né? Então, tem isso. Já o Olavo Bilac, ele tem um apelidinho que é chamado de Príncipe da Poesia Brasileira, tá, gente? E ele se situa lá pelos anos de 1865, 1918. Ele é um dos únicos autores que ele é inteiramente parnasiano. Toda a carreira dele é construída dentro dessa escola literária. Mas também ele se desviava de algumas ideias parnasianas, tá, gente? A carreira dele se constrói nessa escola, mas ele se desvia. Lembrem-se, os nossos autores, por mais que eles se encaixem em uma escola literária, não quer dizer que eles não produzam outros poemas, outras prosas. Eles estão ali circulando por outros meios. No entanto, eles acabam sendo colocados, classificados naquelas escolas literárias, porque os estudiosos classificam eles. A linguagem do Olavo Bilac, dos poemas dele, são elaboradas, tem inversões gramaticais, tem uma busca pela perfeição métrica também. Ele escreve poemas com temáticas nacionalistas, líricas, até algumas sensuais, tá, gente? E alguns livros do Olavo Bilac, que são bem famosos, é o Panóplias, o Via Láctea, o Sarças de Fogo, Alma Inquieta, As Viagens e Tarde. Então, isso é o Olavo Bilac, e isso são os nossos autores, essa tríade parnasiana que vocês conheceram pela gente. Agora eu vou passar para a Inês já adentrar a gente na outra escola literária que a gente vai falar, que é o simbolismo. Pronto, a gente falou bem brevemente nesse episódio sobre o parnasianismo,
como a Isadora falou, nenhum autor é obrigado a seguir as características que a escola dita, né? Na verdade, é o contrário, são os autores que fazem as escolas. Mas, enfim, eles não estão dentro de uma caixinha, então cada autor tem o seu próprio estilo, né, de escrever e tal. Então, se vocês querem se aprofundar um pouquinho sobre o parnasianismo, a escrita desses autores, vocês podem consultar os nossos episódios solo, né? O meu tá muito bom, viu, gente? Foi sobre a Love Black. Brincadeira. Mas, enfim, né? Aqui a gente está dando só um geralzão da escola. Quem quiser se aprofundar nos autores, procurem os episódios solo. Passando para o simbolismo, né? Ele também acontece no finzinho, começa, né, no finzinho do século XIX. E nós temos aqui no Brasil dois autores principais, né, que se destacam pela sua produção simbolista, que é o Cruz e Souza, que a tia Jéssica adora, ama, e o Alfonso de Guimarães. É que ele tem um nome muito chique, gente, aí deu aqui um negócio na língua. Enfim, o Cruz e Souza é uma gama de poemas. Ele é muito reflexivo, né? Muito filosófico e tal. Ele adora o branco, né? Acredito que a Jéssica tenha falado sobre ele, senão ela fala daqui a pouco. E o Alfonso Guimarães, ele é mais religioso, né? Mais mórbido, mais melancólico, enfim. Mas antes de chegar aqui no Brasil, como vocês sabem, nós sempre temos influências europeias, né? Aqui no caso, nós temos a influência da França, né? O simbolismo veio de lá, com a publicação do livro do Charles Baudelaire, que se chama As Flores do Mal, né? Tem as características, né? Obviamente, bem próprias do simbolismo, né? Que é o mistério e tal, muita sinestesia, daqui a pouco eu posso explicar o que é sinestesia, muita transcendência, né? E por quê? Porque os simbolistas, eles não ligam muito para a nossa realidade, né? Para a realidade concreta, para a realidade palpável. Eles estão interessados com, vamos dizer assim, né? O nível superior, com a espiritualidade, com o misticismo, com a transcendência, né? Enquanto em algumas escolas nós temos a valorização do real, daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos sentir e ouvir, aqui, né, no simbolismo, nós vamos perceber que existe a ideia de que há um mundo além desse, né? Um mundo abstrato, um mundo que nós não conseguimos sentir por meio dos cinco sentidos. Nessa época, né, na época do simbolismo, nós vivíamos momentos muito conturbados, assim, não só no Brasil, mas mundialmente, né? Na segunda metade do século XIX, nós vemos uma ascensão do capitalismo, né? Com isso, nós temos muita desigualdade social, né? Nós temos gente enriquecendo bastante e outras pessoas empobrecendo muito, né? Então, existe um conflito por conta disso. Aqui no Brasil, nós temos todos os conflitos que aconteceram, né, por conta da escravatura, né, que geraram a abolição e tal, proclamação da República. Nós tínhamos os escravos que foram soltos, acabaram sendo marginalizados, né, porque eles não tinham para onde ir, não conseguiam emprego e tal. Então era toda uma problemática social assim imensa, todo um rebuliço assim por conta da proclamação da República e tal. Então, o simbolismo ele veio meio que como uma forma de se esconder dessa realidade, né? Tanto conflito, tanto problema, né? O que a gente precisa? A gente precisa de um lugar para fugir, né? A gente precisa ter para onde ir, onde encontrar um descanso para a mente. E aí vem o simbolismo, né? Com esse papel de dar um descanso para uma galera que já estava cansada de ver o que estava vendo, né? De viver aquela realidade.
Tanto por isso também que, né, o simbolismo ele não trata de problemas reais, né, de problemas sociais. Ele gosta de pensar, como eu já disse, né, no mundo superior, na transcendência e no mistério. Bom, a Inês tocou num ponto importante, que é sobre essa apologia à brancura. A gente vê ou a palavra em si, branco, ou branca, né, ao longo de toda a obra dele. Eu escolhi apenas alguns, no episódio que eu trabalhei, escolhi apenas alguns poemas. E escolhi os que tinham mais a temática voltada para a questão da escravidão, porque ele era o cara em termos de usar da poesia, de usar da sua obra para falar sobre a escravidão, para apoiar a abolição à escravatura, ok? Por isso que eu escolhi principalmente as obras, aliás, os poemas que falavam sobre, sobre a escravidão ou sobre o negro, enfim. Mas há essa questão dessa reverência que ele faz, dessa apologia que ele faz à questão da brancura. Em diversos poemas nós podemos, nós podemos encontrar essa referência que ele faz. E não é algo material, é místico essa apologia que ele faz, ok? É algo da pureza, creio que seja isso. Não tem a ver com o branco ou o negro, mas com o misticismo que envolve, com a simbologia por trás do branco, certo? A questão da pureza mesmo. Outra coisa que nós podemos citar bastante, aliás, na poesia dele, para além dessa apologia que ele faz à brancura mística, existe também muito, e é muito recorrente a dor, o sofrimento. Nossa, a poesia dele está disso, permeada disso. A gente vê um pessimismo muito forte também dentro da poesia de Cruz de Souza, ok? Até mesmo pela vida dele, que não foi nem um pouquinho fácil. Ele enquanto filho de escravos, mesmo tendo uma educação exemplar, ele sendo criado por uma família abastada, ele acabou sofrendo muito enquanto por causa de sua origem, né? Por ele ser negro. Ao longo da sua vida na escola, a gente vai, quando está estudando literatura, a gente vê as fotos. Aliás, eu lembro que eu vi as fotos de Cruz de Souza, e ele era extremamente branco, coisa que, na foto, né? Coisa que ele não era, porque, como filho de escravos, era quase, de ambos, né? Era quase impossível ele nascer branco. Aí, é como se fosse um meio para que ele fosse aceito, entre aspas, né? Aí eles acabaram fazendo esse esbranquecimento, seria o termo certo? Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acredito que tenha sido isso. Mas, voltando à questão, né? As obras dele. Existe dentro da obra de Cruz de Souza essa, essa luta dele, trava literalmente, ele faz a favor da abolição, ele critica os escravocratas, enfim. E ele faz isso de uma maneira brilhante, né? Porque ele usa do soneto, para tratar de questões sociais. E ele faz isso de maneira brilhante, com rimas que eu fiquei assim, ele fez isso mesmo? Aí eu lia de novo para ver se eu tava vendo o que eu
se eu estava entendendo, né, o que estava lá. Aí, quando eu via rimas AB e ele rimas alternadas, eu fiquei, meu Deus, ele fez isso e ele rimou termos que nunca na minha cabeça ia dar certo. E existe nas obras dele existem termos extremamente cultos dentro, dentro das poesias. É outro elemento que me chamou bastante a atenção. Bem, a Jéssica falou João da Cruz de Souza, né? Cruz de Souza, como mais conhecido. Só lembrando vocês, gente, a estreia da literatura brasileira com simbolismo começam com Cruz de Souza, que é com o Missal, que é uma obra em prosa, e com Broquéis, que é uma poesia, que é uma obra de poesia, né? Então, ele Muito começa lindo, muito lindo. São essas obras que inauguram no Brasil, né, a Eu literatura em super recomendo. 1893. É de um pessimismo tremendo, Isadora, mas é muito bom. Tá, como a Jéssica também puxou já o Cruz de Souza, eu vou puxar o Alfonsos e vou falar de um autor para vocês que às vezes vocês nem devem considerar como simbolista, mas tem alguns estudiosos que consideram. Aí a Inês fala um pouquinho das características e aí a gente dá tchau para vocês, tá? Mas sem adiantar logo as coisas, bora falar um pouquinho sobre o Alfonso de Guimarães, que a Inês já disse que o nome é complexo, né? Que nasceu em 1870 e ele vive até 1921. E, na verdade, o nome dele completo é Afonso Henrique da Costa Guimarães. As obras do Afonso Guimarães, elas são muito marcadas por serem sensíveis, espirituais, mística, religiosa. Como a Inês disse, ele tem esse lado mais religioso dentro das temáticas dele, né? É por isso que dentro das temáticas dele, ele traz muito a questão da morte, ele também fala muito da solidão, ele fala muito do sofrimento, do amor. Então ele traz muito esse lado. Que às vezes a gente até fala assim, nossa, parece outros poemas, outras poesias, outros sonetos que a gente já viu lá no passado. A gente já disse, não coloquem os autores numa caixinha. Eles são encaixados nessa caixinha por causa de estudiosos que querem colocar numa linha temporal a nossa literatura. Então a gente estuda dessa maneira, mas a gente não tem que colocar o autor na caixinha. E algumas produções literárias dele são consideradas até neorromânticas. Que o que é neorromântica? Seria um novo romantismo, né, gente? O novo, romântico, que já sabem que é romantismo. Também ele é considerado um autor, às vezes, arcade. E também, como vocês já sabem, ele é considerado um autor simbolista. E as principais obras do Afonso de Guimarães é o Centenário das Dores, de Nossa Senhora, Dona Mística, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, e a gente tem Criale, que foi a obra que eu apresentei para vocês alguns poemas dentro dessa obra. E aí, um autor que ele é considerado simbolista e também não é considerado simbolista, porque ele acaba sendo chamado de pré-modernista, é o Augusto dos Anjos, tá, gente? O Augusto dos Anjos, ele tem grandes poemas brasileiros simbolistas. Porém, ele é considerado por muitos autores como um pré-modernista. E até o pré-modernismo que a gente vai conversar, ele às vezes nem é considerado escola. Então, a gente estuda, mas às vezes, né, acaba não sendo considerado uma escola literária. E ele publicou um livro que é intitulado de Eu. E ele é conhecido, né, o Augusto dos Anjos, que a gente vai ver como um poeta chamado como poeta da morte, porque as obras dele, os poemas dele, ele explora esses temas mais sombrios. No entanto, o Augusto dos Anjos ele fica nesse meio termo. Às vezes ele é classificado dentro de uma escola e às vezes ele não é classificado dentro de uma escola. Então, sempre fica esse ponto de interrogação dentro do Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, também conhecido como meu crush eterno, porque eu amo esse homem.
De Gente, paixão. Nem cabe no meu coração. eu vou colocar a Inês é a que tá mais crushando gente literária. Foi primeiro José de Alencar, depois foi Machado de Assis, agora tá aparecendo Augusto dos Anjos. Olha, se ela estivesse falando da poesia, gente, lá de Portugal, ela estaria falando Fernando Pessoa, tá? Para vocês terem certeza disso. E percebam que um não tem nada a ver com o outro, ou seja, eu sou uma pessoa muito eclética, tem lugar para todo mundo no meu coração. Então, queridos, fazendo assim um apanhado sobre as características dos simbolistas, né? Algumas eu já citei para vocês. Eles são contrários ao objetivismo dos parnasianos, dos realistas, né? Eles são mais subjetivos, né, do que os parnasianos. E o interessante, né? Retomando mais uma vez aquela ideia de a gente não pode colocar os autores numa caixinha. Nós temos o Olavo Bilac, que ele é um autor parnasiano, porém a temática dele geralmente é mais reconhecida justamente por conta de falar sobre o amor, né? Falar sobre esse sentimento, que geralmente a gente não vê muito no Parnaso. Aqui no simbolismo nós temos meio que uma exclusão de, de temáticas sociais, né? Mas ao mesmo tempo nós temos o Cruz de Souza, que é o grande nome do simbolismo brasileiro, que ele fala sobre a escravatura, por exemplo, né? Então, obviamente que é importante a gente falar sobre as escolas literárias, né? Porque é uma maneira de simplificar o estudo da literatura em um sistema, né? Mas a gente nunca pode prender autores e obras dentro das caixinhas das escolas literárias. Isso seria reduzir muito a obra de um autor, né? Isso seria reduzir muito a literatura. Então é importante a gente sempre observar isso. Com relação a essa redução, né? Se a gente fizesse isso, Cruz de Souza não entraria aqui de maneira nenhuma. E poderia ter ficado esquecido no tempo, como muitos outros autores acabaram sendo autores muito bons também, viu? Acabaram sendo esquecidos, porque não se adequavam nem a um nem outro, e infelizmente acabaram sendo deixados de lado. Pois é, né? Infelizmente isso acontece muito. E ainda vai acontecer, né, gente? Porque a literatura ela não finda, né? Se existe uma discussão antes sobre em que escola colocar qual autor, né? Por exemplo, nós temos aí o exemplo do Augusto dos Anjos, ninguém sabe onde é que ele vai, né? Imagine a nossa literatura contemporânea, né? Em quantas partes ela se divide, né? E quantos autores são esquecidos e quantos ainda serão exaltados. Enfim, é uma discussão muito, muito extensa. Mas voltando assim para as características gerais, né, do simbolismo, nós temos, como eu inclusive já citei, uma exaltação, né, uma valorização daquilo que é misterioso, daquilo que é espiritual, né, daquilo que nós não podemos apalpar, nem ver, nem ouvir, nem sentir o sabor, né? Daquilo que transcende, daquilo que está para além da nossa realidade. Nós temos também a musicalidade, ela está muito presente nas obras, né? Nós vemos uma formalidade, né? Uma metrificação, uma preocupação com a métrica, uma preocupação com as rimas, não no nível dos parnasianos, né? Mas existe essa preocupação, justamente por conta dessa construção da musicalidade, né? Os autores utilizam alguns recursos estilísticos, né? Que trabalham com a sonoridade das palavras, por exemplo, para trazer para o leitor essa impressão de melodia, de música, né? De compasso e tal. Então, eles voltam a esse olhar também para a musicalidade das palavras. Existe um destaque, né, como eu já disse, para o que é abstrato em oposição ao que é concreto. Existe também muita sugestão nos poemas, né, ou seja, como eu já disse, né, eles são opostos ao objetivismo. Então, muitas vezes a mensagem dos poemas ela não está ali na sua cara para você ler e pegar de primeira. Não, né? Eu mesma, e com certeza
Jéssica ou Isadora já pararam várias vezes na frente de um poema e ficaram ali lendo e relendo infinitas daquilo, não está explícito, mas está implícito. E, inclusive, podem haver vários sentidos, né? Eu posso aprender um poema de Cruz e Souza e a Jéssica pode ter outro significado para dar para aqueles versos. Né? Então, não existe objetividade de maneira nenhuma, certo? Outra coisa que a gente pode encontrar também são algumas palavras, né, substantivos, por exemplo, beleza, em letras maiúsculas, né? Justamente com esse intuito de dar personalidade, de personalizar aquela palavra, né? Aquela coisa, aquele sentimento, né? Morte em maiúscula. Ah, Cruz de Souza tem aos montes. Enfim. Oi. Acontece muito, né? A gente encontra essas personificações com muita frequência, ao longo enquanto eu estava lendo poesias completas e algumas outras obras do Cruz e Souza, encontrei diversas vezes essa personificação que ele faz com relação à morte, à própria brancura, ao amor, enfim. Pode falar, Isa. Inês, eu vou fazer uma pergunta, porque você comentou lá no início, quando estava falando do simbolismo, que ele fez explicar para os meninos. Então, explica essas figuras de linguagem que são usadas como características, que é a sinestesia, a literação, a assonância, porque você comentou. Então, dá uma explicada para eles só entenderem o que é. Pronto, a sinestesia, olha, se tu não me lembra, nunca que eu ia me lembrar. A sinestesia é quando a gente associa as coisas, características não, a gente associa coisas aos sentidos humanos, né? Por exemplo, um vermelho berrante, né? O que é um vermelho berrante? É um vermelho muito forte, né? Mas o que a gente utilizou para dizer que é forte? Berrante. Né? O que é berrante? A gente associa a que sentido? A gente associa a audição, né? Um grito muito alto. Né? Então, a sinestesia é justamente isso, quando você une alguma coisa material, né? Algum dos sentidos humanos, certo? A assonância, ela vai trabalhar a repetição de sons vocálicos, né? E a aliteração, ela vai trazer a repetição de sons consonantais. Isso também tem a ver, gente, com a musicalidade, entendeu? Trazer para o poema uma sensação de melodia. A assonância e a alteração estão relacionadas. Achou, Jéssica? Emiliano Perneta, né? Estrelas que luzes a abóbada infinita, inquietamente assim, com o olhar que fascina, vendo-vos palpitar, meu coração palpita, mordido de paixão por essa luz divina. Pronto, nós temos aí algumas repetições de palavras, algumas repetições de sons vocálicos, né? Então, nós temos uma aliteração, né? Eu tinha um exemplo que ele era tipo era uma quadra que só tinha vogal A, só tinha vogal E. Mas eu acho que deu para entender, né? A sinestesia, ela relaciona coisas aos sentidos humanos. A assonância, ela usa a repetição dos sons vocálicos e a alteração, a repetição dos sons consonantais. E isso tem a ver com a musicalidade, né? A sinestesia tem a ver com os símbolos, né, que trazem o nome também à escola. E eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar. Eu acho que é isso, nosso episódio. Eu acho que vocês vão falar assim, nossa, 2 escolas literárias foi muito rápido. Se vocês pensarem, gente, até quando é estudado o parnasianismo e o simbolismo, é estudado tudo numa única aula, porque
são comentários muito rápidos. A gente se demora mais na análise dos poemas. E isso a gente já fez nos episódios solos, nos nossos diários de leitura. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem conhecer melhor os autores, lembro novamente, volta lá no episódio meu, da Jéssica e da Inês. A Inês já fez propaganda do episódio dela, disse que ficou maravilhoso, né? Então, vocês voltem para os episódios, dão uma olhada, e aí vocês vão poder se aprofundar mais desses autores. Se vocês tiveram alguma dúvida, novamente a gente fala, deixa aqui nos comentários aqui do YouTube. Se não tiverem como acessar no YouTube, estiverem ouvindo a gente pelo Spotify, podem comentar lá no nosso perfil, @de Camões, a Clarice Podcast, que é no Instagram. A gente sempre está aberto para os comentários de vocês, seja lá nas imagens, seja no privado, então vocês podem procurar a gente, mas também vocês podem mandar um e-mail para dicamõesaclarice.podcast@gmail.com. E claro, não esqueçam de compartilhar, seguir a gente, se inscrever aqui no canal do YouTube. Se não estiver ouvindo novamente aqui no YouTube e ouvir pela gente pelo Spotify, compartilhem lá no Spotify o episódio e também se inscrevam no nosso canal lá no Spotify. E é isso, pessoal. Eu me despeço de vocês e vou deixar as meninas se despedirem. Um cheiro, meus amores. Confiram os episódios solo para dar uma aprofundada. E até a próxima. Até mais, gente. Cuidem-se. Até breve, né?